pessoal, chegamos em Juazeiro do Norte, Juazeiro do Padre Cícero, Juazeiro de muitas histórias, muita polêmica, Juazeiro da presença marcante de coronéis, beatos e cangaceiros. Juazeiro que tem uma figura central na sua história, o Padre Cícero, elogiado por uns, criticado por outros, mas que todos reconhecem, independente de sua posição em relação ao Padre Cícero, todos reconhecem a sua importância para o desenvolvimento do Cariri. Alguns chegam a dizer que o verdadeiro milagre do Padre Cícero foi transformar uma pequena comunidade numa metrópole. Padre Cícero, protetor de cangaceiros por uns, visionário e santo por outros. Eu não acredito que o Padre Cícero tenha sido protetor de cangaceiros. Eu estou mais para vê-lo como um protetor de todos e de todas e um visionário. Conhecer Juazeiro, visitar Juazeiro, andar nas ruas do Juazeiro, aí você vai saber por que a condição de visionário, de homem além do tempo, cai muito mais para o padre do que de protetor de cangaceiros. E nós chegamos aqui. A rota mística chegou em Juazeiro. E nós tivemos a ilustre companhia do historiador Roberto Júnior, que acompanhou o grupo nas ruas de Juazeiro, começando pelo centro, até a Casa do Padre, Casa da Beata Maria e outros locais que você irá nos acompanhar agora nessa rota mística do cangaço. Vamos lá! Não perca, hein? Quarta-feira, Rota Mística do Cangaço. Lembrar você, e na sexta-feira, 18 horas, o nosso podcast, a nossa entrevista, o nosso Resenha do Cangaço. Você pode acompanhar na UERN TV, no canal 23.1 da grade da TCM, na sexta-feira, 18 horas, e no canal Resenha do Cangaço. E na terça-feira, na UERN TV, no canal 23.1, é reproduzido. Você pode também nos acompanhar no Spotify. Está lá. Se você estiver dirigindo, se você estiver fazendo atividade física, se você estiver fazendo algo que você não possa parar, bota o seu fone, coloca lá Resenha do Cangaço no Spotify, que você ouve a nossa entrevista. Contamos com você. E esquecendo, dá o seu like no canal, compartilhe, socialize a nossa programação. Eu quero agradecer a cada um e a cada uma pelo apoio, pelo incentivo e pela participação, os comentários, as sugestões, tudo isso é importante para o nosso canal. Então vamos lá, mais um programa da Rota Mística do Cangaço com o acompanhamento ilustre do historiador Roberto Júnior. Estamos fechando hoje a nossa visita da nossa Rota Mística do Cangaço aqui em Juazeiro do Norte. Veja ao fundo aqui a estátua do Padre Cícero. E a gente percorre aqui nossa câmera e mostra o que eu poderia chamar, e você também, do milagre do Padre Cícero. É claro que cada fiel, cada romeiro, cada crente agradece ao Padre Cícero por um milagre, por uma ação, por uma intercessão do Padre Cícero junto a Deus, a Jesus, aos santos. Mas para mim, o verdadeiro milagre do Padre Cícero está aqui. Veja o desenvolvimento do sul do Ceará, as cidades de Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha e outras cidades nos arredores e aqui na região do Cariri, nessa área desenvolvida, uma área onde a economia, seja do turismo, do comércio, da indústria, da prestação de serviços, é intensa. São milhares e milhares e milhares de turistas, romeiros e outros grupos que visitam o Juazeiro para conhecer o que o Padre Cícero plantou.
Essa casa, ela foi terminada ali em meados de 1931, 32, né? Mas o padre relutou em se mudar para cá, ele muda já na virada de 33 para 34, então ele morou só alguns meses aqui. Quem depõe a respeito dessas datas é Dona Generosa Alencar, que era uma historiadora da velha guarda aqui de Juazeiro, e que ela era uma órfã que em 1912 passou a viver na casa do Padre Cícero, né? Então era uma pessoa próxima, e ela é quem relata que ele veio para cá faltando alguns meses para a época do seu falecimento. Ela se tornou marcante justamente porque foi a casa onde ele morreu, onde o corpo foi velado, né? Diante do volume de pessoas que veio para a questão do velório dele, o corpo ele teve que ser colocado em uma das janelas do imóvel, né? Deixaram um caixão quase que a 90 graus para que o pessoal pudesse ver, e desde o falecimento dele, essa casa passou alguns anos fechada. Os salesianos, né, assumiram o controle do imóvel, ela ficou em testamento para os salesianos, e são eles que administram ela até hoje. E aqui a gente tem algumas peças que fazem ligação com esse rito da religiosidade popular em torno do Padre Cícero, como essa mesa. Essa mesa, antigamente, o pessoal tinha o costume de vir tentar levantar ela, dizia que se o sujeito tivesse muito pecado, não conseguia levantar, né? Enquanto que vinha criança que conseguia erguer ela. Né? Ela é do mesmo jeito que era na época, foi ampliada? Não, aqui a estrutura do imóvel em si está preservada, né? O quintal é que recebeu anexos. Quantas pessoas moravam nessa casa? A gente estima que o Padre Cícero tinha fixamente vivendo com ele 10 pessoas, né? Tinha as moças que a Beata Mocinha criava, a Beata Mocinha era governanta do imóvel, né? E aí o imóvel tinha essa demanda de ter muitos quartos, áreas muito amplas por conta das visitas, né? Era uma cidade que já tinha pousadas naquela época, mas quando chegava, por exemplo, uma autoridade, como veio para Juazeiro o Dr. João Tomé, né? Moreira da Rocha, você tinha a necessidade de ter um imóvel mais confortável, e por isso que ela tem essas dimensões todas. Mas o número de residentes fixos era em torno aí de 10 pessoas, já contando com o padre. E o Floro? O Floro, até o falecimento dele, ele residiu no que hoje é chamado de Avenida Doutor Floro, né? Na época era chamada de Rua Nova, e era uma casa de propriedade dele. Para além disso, ele tinha a Fazenda Nova, que é onde hoje é o orfanato Jesus Maria José, que fica a uns 2 quilômetros daqui, que ele alternava, né, entre esses dois imóveis. Essa casa que Floro morou, ela não existe mais, ela foi demolida na década de 50, mas o Padre Cícero também chegou a morar nela. Ela fica como uma dívida, como o saldo de uma dívida que o Floro tinha com o padre. Na época do falecimento, a família de Floro transfere a casa para o Padre Cícero e ele vai morar lá. Ele mora lá entre 26 e 31, 32, por aí. Foi quando ele se organiza começa a se organizar para vir para cá, né, para esse imóvel em si. Mas na linguagem popular também são conhecidas como bandeiras. Isso. O objetivo é justamente permitir aquele fluxo de ar entre os cômodos, né, e fazer com que o imóvel tivesse circulação de ar perene. O Beato da Cruz, né, esse beato é descrito por Xavier de Oliveira no livro dele, de 1920, Beatos e Cangaceiros. Esse livro foi publicado em 1920, mas a foto foi feita em meados de 1916. Aqui a gente tem a Beata Mocinha, foi governanta do Padre Cícero, né? Beata Maria das Dores, que morou no sobrado lá embaixo, não deveria ter sido o Palácio Episcopal. Aqui a gente tem Terezinha do Padre. Terezinha era uma escrava forra que optou por continuar com a família do Padre Cícero. Pode falar ali, né? Isso, viveu até ali o final da vida dela, servindo ao Padre Cícero. Depois o Padre Cícero deixa, inclusive, ela situada no seu testamento para que ela tivesse, né, as garantias, né, de vida após o falecimento dele. Lá está mencionado o Beato Florentino e o Beato Elias Guille, lá na ponta, aqui, que esse beato é um beato de origem italiana, né, e uma figura muito controversa aqui de Juazeiro, o Beato Elias, porque depois se descobriu que ele veio da Europa para cá fugindo de um crime que tinha cometido, um crime de homicídio, e aqui passou a circular como beato. Bom, nós estamos aqui na rua Padre Cícero, né, na altura do número 239.
Esse imóvel aqui em questão é o imóvel onde a Beata Maria de Araújo morreu. A fachada dele tem filiações Art Deco, né, que mostram que passou por uma reforma. Só que o interior do imóvel está bastante preservado e remete ainda à época em que ela faleceu. Ela faleceu ali em 1914. Vizinho, a gente tem a casa onde viveu Dona Assunção Gonçalves, que foi testemunha ocular, por exemplo, da morte do Padre Cícero, né? Ela acompanhou toda a evolução que a cidade vivenciou quando o Padre Cícero faleceu. Então, são remanescentes arquitetônicos ainda muito importantes aqui da cidade de Juazeiro.